العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Caros irmãos, estimadas irmãs, vamos hoje, inshallah ta'ala, lançar um olhar sobre o pecado e os seus efeitos no indivíduo e os seus efeitos na sociedade. O pecado, caros irmãos, ele deve ser entendido como sendo tudo aquilo que constitui desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo aquilo que constitui prejuízo na vida do indivíduo e na vida dos seus próximos. Por exemplo, se eu injustiçar a alguém, criando algum prejuízo nessa pessoa, isso logo constitui um pecado. Se eu, por exemplo, fizer algo que prejudica a minha própria saúde, também constitui um pecado. Então, os pecados variam de método, variam de circunstância, variam, enfim, de várias formas. Por isso é que no Islã existem os pecados que são considerados kaba'ir, são considerados pecados maiores. E existem pecados que também são considerados sagha'ir, pecados menores. Vamos, inshallah ta'ala, como dizia, lançar um olhar sobre aquilo que, quando um de nós, seres humanos, pratica como pecado, como desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, como o prejudicar as outras pessoas, as consequências que isso traz em nossas vidas. Começando por fazer menção de um versículo do Sagrado Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Diz que o mal-estar, a corrupção e todas as circunstâncias negativas que são vividas pelos seres humanos na face da terra, tudo isso acontece por causa daquilo que os seres humanos praticaram de mal. Portanto, toda a má situação que acontece na humanidade, essa má situação acontece devido à prática dos pecados dos seres humanos, muito em particular, pois Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o livre arbítrio, a capacidade de escolha entre o bem e o mal. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu essa capacidade ao ser humano e não concedeu essa capacidade a outras criaturas. Allah não concedeu a capacidade de escolher entre o bem e o mal às plantas, não concedeu essa capacidade aos animais, enfim, não deu raciocínio a outras criaturas, mas sim os seres humanos. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina no Sagrado Alcorão que todas as más situações, as tragédias que acontecem na face da terra, elas acontecem devido às nossas más ações. Então, caros irmãos, alguns dos nossos ulamás do passado diziam: Man asa Allah fil ard, faqad afsada fiha. Aquela pessoa que desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala na face da terra,
essa pessoa está a criar corrupção na terra. Criar corrupção na terra significa o quê? Significa criar condições para o mal-estar das pessoas, o mal-estar do indivíduo, o mal-estar da comunidade, o mal-estar de toda a sociedade. Portanto, لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة, porque o bem-estar das pessoas na face da terra, o bem-estar das pessoas nos mares, o bem-estar das pessoas no céu depende da boa prática dos indivíduos. Quer dizer, em outras palavras, que se nós praticarmos ações que vão de acordo com a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, são do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, então a boa situação cairá para a face da terra e cobrirá os seres humanos. Não só, as plantas também vão se beneficiar, os animais também vão se beneficiar. Mas, se nós praticarmos más ações, então o mal-estar cairá do céu, por causa das nossas práticas más, por causa dos nossos pecados. E não somente os seres humanos sofrerão por isso, mas esse mal-estar vai alcançar também aos animais, vai fazer sofrer também as plantas e assim por diante. Portanto, o ser humano, ele é determinante, ele é um ser determinante para o bem-estar de tudo o que nos rodeia. Por isso, quando nós olhamos, caros irmãos, para aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina, quando ele diz que وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ, diz que quando, por exemplo, as pessoas cometerem o pecado de não tirar o zakat. Tirar o zakat é obediência a Allah. Não tirar o zakat constitui um pecado grave. Quando as pessoas não tirarem o zakat, e todos nós sabemos qual é o valor do zakat, que é apoiar as pessoas necessitadas, extremamente necessitadas. Quando as pessoas que deviam tirar o zakat não tirarem mais o zakat, quer dizer, começa a haver uma situação má. As pessoas desfavorecidas vão passar fome, vão passar por todo tipo de necessidades. Isso é um grande mal na sociedade. Então, causado por quem? Causado por este que devia tirar o zakat, que não está a tirar o zakat. Então o profeta diz, quando as pessoas começarem a deixar de tirar o zakat, cometerem este pecado de não tirar o zakat, então diz, muni'u al-qataru min as-sama'. Allah subhanahu wa ta'ala, um dos grandes prejuízos, uma das grandes consequências de nós não tirarmos o zakat, vai ser o quê? Vai ser Allah fazer com que do céu não caia chuva para a terra. Do céu não caia chuva para a terra. Se a chuva não cai, então não há produção. Os animais também, por causa da seca, correm o risco de perder as suas vidas. Enfim, todo o sistema de alimentar dos seres humanos é posto em causa. Então, por causa do quê? Por causa deste pecado, não tirar o zakat. E diz mais, وَمَا بَخِسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. E diz que quando, numa sociedade, as pessoas começarem a ser desonestas no peso e na medida. No peso e na medida. Alguém vem e quer comprar 1 quilo de arroz. A gente diz 1 quilo de arroz custa 100 meticais. Entretanto, quando vamos pesar o arroz, não pesamos exatamente 1 quilo. Pesamos quanto? 900 gramas. Mas a pessoa está a pagar o preço de 1 quilo. Então, quando este tipo de coisas começar a acontecer, por exemplo, alguém vai a uma loja e quer comprar 1 metro de capulana. O comerciante diz que 1 metro de capulana custa 100 meticais.
Então o cliente paga 100 meticais para receber 1 metro, mas quando ele chega em casa e mede daquela capulana, ela já não mede 1 metro, mede um pouco menos. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que quando houver este tipo de desonestidade entre as pessoas, o que é que vai acontecer? إِلَّا ابْتُلُوا بِشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ. Diz que as pessoas, quando isso começar a ser comum numa sociedade, o que vai acontecer é que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que a vida das pessoas comece a ficar cada vez mais encarecida. E não só, Allah também vai fazer com que o governante ou os governantes dessa terra sejam injustos para com essas pessoas. Vejam só, por causa de quê? Por causa de um pecado. A gente diz que não, eu vou ganhar um bocadinho mais nisto. Ao quê? Ao ludibriar este meu irmão que vem comprar 1 quilo e eu dou-lhe 900 gramas. Eu penso que estou a ganhar. Não estou a ganhar nada. Allah subhanahu wa ta'ala tira o barakah daquele comércio que eu estou a fazer. Daquele dinheiro que eu estou a ganhar, não é? Que eu penso que estou a ganhar mais porque estou a tirar aquele 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas, a fazer 1 quilo, vou ganhar mais 50 meticais com outra pessoa. Allah Ta'ala vai tirar o barakah daquele valor. Mas pior do que isso, é que Allah Subhanahu wa Ta'ala vai fazer com que a vida fique encarecida para toda a gente. Pior é viver numa comunidade, numa sociedade onde o rei, onde o governante, ele é um ditador, ele impõe ditadura sobre os seus súditos, sobre os seus cidadãos. É a pior coisa que pode acontecer. Por isso, os pecados, caros irmãos, têm efeitos muito negativos, não somente no indivíduo que pratica o pecado, mas também sobre a sociedade e a comunidade onde as pessoas se encontram inseridas, onde as pessoas se encontram, portanto, a viver. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala das consequências dos pecados, ele diz, ensina-nos no Sagrado Alcorão, diz: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos do exemplo do povo do Faraó. Faraó e seu povo, os seus súditos, os seus seguidores, eles cometeram pecados muito grandes. Foram eles que escravizaram Bani Israel. Escravizaram Bani Israel, tratavam-os da pior forma. Não lhes davam os seus direitos. Faziam com que eles trabalhassem dia e noite em trabalhos altamente, enfim, precisavam de muita força, debaixo do sol. E nós ouvimos bastante sobre esses tipos de injustiça que Faraó e o seu povo faziam sobre o povo de Bani Israel, a quem eles tinham escravizado. Mas não só. O próprio Faraó chegou ao ponto de dizer o quê? Que eu sou o vosso Deus. E as pessoas adoravam o Faraó como um Deus. Cometeu o pior pecado que qualquer ser humano pode cometer na face da terra, o shirk. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Nós tomamos, Allah Ta'ala deixou-os anos e anos a praticarem aqueles pecados na perspectiva deles. Qualquer dia pedirem o perdão, arrependerem-se dos seus pecados. E não só, Allah enviou o profeta Musa, Harun, para irem falar com Firaun. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Falem com ele de boas formas, palavras prudentes, palavras suaves. Quem sabe ele pode refletir ou pode ter algum medo que as coisas que ele está a fazer, que os pecados que ele está a praticar podem lhe trazer consequências negativas na vida. Falem bem com eles. Allah até enviou profetas para falar com ele e com o seu povo. Entretanto, eles, por causa da arrogância, por causa do orgulho,
não se deixaram, não se deixaram recomendar por aquelas palavras do profeta Musa e do seu irmão Harun, que também era um profeta. Então Allah subhanahu wa ta'ala castigou-os, bis-sinina wa naqsim min ath-thamarat, fez com que todo o bem-estar em que eles se encontravam, todos os pomares que eles tinham, todas aquelas plantações que eles tinham, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que aquilo tudo deixasse de o quê? Deixasse de produzir. Fez com que tudo aquilo queimasse. Por quê? Por causa dos pecados maiores que eles estavam portanto, a praticar. Mas estes não são somente os únicos casos. Nós encontraremos no Sagrado Alcorão a história do povo de Nuh, alayhi salatu wassalam, que foi afogado. Allah Ta'ala fez cair chuva dias e noites, e eles, pensando que não, vamos escapar, o filho de Nuh dizia que não, eu não vou te seguir, eu vou subir para aquela montanha, a chuva nunca vai chegar até lá, a cheia nunca vai chegar até lá, por aí em diante. Mas Allah Ta'ala fez com que todas essas pessoas que estavam a ser pecadoras, desobedientes a Allah Subhanahu wa Ta'ala, todas fossem destruídas. Mas não só encontrarmos no Sagrado Alcorão o povo de Ad, o povo de Thamud, o povo de Lut, esse povo praticante do homossexualismo. Allah Ta'ala também castigou-os por causa dessa prática. O Lut alayhi salatu wassalam vinha e advertia-os que não, isso não é o caminho correto. Eles não mantinham-se nessa prática errada. Allah Ta'ala por fim o quê? Destruiu aquela sociedade. Por isso, caros irmãos, estimadas irmãs, os pecados, eles não passam impunes. Os pecados não passam impunes. Allah Ta'ala sempre vai nos castigar pelos pecados que nós praticamos. Allah Ta'ala diz: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ. A cada um deles, a cada um desses pecadores, nós tomamos-o, nós castigamos por causa dos seus pecados. فَمِنْهُمْ من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. Alguns, Allah subhanahu wa ta'ala fez o tremor de terra, eles sofreram por causa do tremor de terra. A outros, Allah subhanahu wa ta'ala fez-los afundar nos mares, nos rios. A outros, Allah subhanahu wa ta'ala enviou outros tipos de castigos. Portanto, o pecado, caros irmãos, como dizia, ele nunca vai passar impune. Principalmente aquele pecado que constitui uma injustiça sobre as outras pessoas. O pecado que constitui uma injustiça sobre as outras pessoas. Por exemplo, eu levei dinheiro deste meu irmão e não paguei a ele. Eu insultei este meu irmão. Eu falei mal daquele outro irmão. Eu falei e ofendi aquele outro. E assim por diante. Este tipo de pecados, caros irmãos, são os pecados mais graves. Por quê? Porque enquanto este meu irmão, a quem eu pedi emprestado dinheiro e não o devolvi, se ele não me perdoar, então Allah Ta'ala também não me vai perdoar. Este meu irmão de quem eu falei mal, ou a quem eu insultei, a quem eu ofendi, se ele não me perdoar, Allah Ta'ala também não me vai perdoar. E assim por diante. Qualquer injustiça que nós fazemos sobre a outra pessoa, se aquela pessoa, enquanto aquela pessoa não nos perdoar, então Allah Ta'ala também não nos vai perdoar. Ora, os pecados que constituem desobediência a Allah Ta'ala, se nós voltarmos a Allah e fizermos tauba, arrependermos-nos desse pecado que nós praticarmos, pedimos perdão a Allah Subhanahu wa Ta'ala, então as portas da tauba, as portas do pedido de perdão estão abertas a todo momento, até a hora em que o ser humano
vai sair a alma até a sua alma não chegar ao seu pescoço. Então ele ainda tem as portas da tauba abertas. As portas do pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala estão abertas. Mas depois disso, caros irmãos, a porta do pedido de perdão, depois de sair a nossa alma, fica fechada. Então, é importante, caros irmãos, nós, na nossa vida cotidiana, fazermos de tudo para evitarmos aquele tipo de pecados que tem a ver com terceiras pessoas. Nós nunca sabemos se aquele irmão algum dia vai me perdoar porque eu falei mal dele. Aquele outro irmão vai me perdoar por eu ter feito alguma injustiça sobre ele. Não sabemos. Por isso, esse tipo de pecados, nós temos que tudo fazer para nos precavermos, não nos aproximarmos desse tipo de pecado. É verdade, e aqui isto não é uma abertura para nós dizermos com relação a Allah podemos praticar todo o tipo de pecado. Não é isso que quer dizer. Os pecados, a desobediência a Allah também deve ser evitada. Mas no caso de Allah, Allah é Ghafur, Allah é Rahim, é Allah quem diz: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Diga, ó meus servos, aqueles que excederam, aqueles que praticaram pecados, que ultrapassaram os limites estabelecidos por Allah, não percam esperança. La taqnatu min rahmatillah. Não percam esperança na misericórdia de Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Pois Allah perdoa todos os pecados. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Pois Allah é perdoador por excelência. Ele é Rahim, Ele é misericordioso, é compassivo. Allah Ta'ala não lhe interessa castigar aos seus servos. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. O que vale? Allah é todo poderoso, é nosso Criador. Allah se nos criou, nos deu vida, Allah ama-nos. Então, por que Allah precisa de nos castigar? Allah vai nos castigar se nós cometermos desobediência, pecados e não reconhecermos a Ele, não reconhecermos a sua grandeza, não reconhecermos o fato de ter sido Ele quem nos criou. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção, caros irmãos, em relação aos pecados, quando ele diz: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. Precavei-vos de 7 tipos de pecados que são considerados pecados maiores e que eles destroem a pessoa, destroem o indivíduo. Quais são, Ya Rasulallah, esses 7 pecados que são destruidores? Eles, as-sab'u al-mubiqat, e até explicam no sharh do hadith, as-sab'u al-muhlikat. Al-muhlikat quer dizer aquilo que destrói a vida da pessoa. Quais são? É importante, uma vez estamos a falar do pecado, fazer referência a estes 7 pecados que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre eles. Diz, primeiro, al-ishraku billah. A pessoa, em vez de adorar exclusivamente Allah subhanahu wa ta'ala, começar a adorar estátuas, adorar ídolos, adorar o sol, adorar a lua, adorar o mar, adorar criaturas de Allah em vez de adorar o Criador. Acontece muitas vezes. Nós vamos, por exemplo, campas de pessoas que já nos passaram. Chegamos ali na campa, começamos a pedir, fazer doar: ó meu pai, ó meu avô, faça com que a minha vida ande bem. Doar, como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, mukhul ibada, é o cerne do ibada. Então, se a ibada deve ser dirigido somente para Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. E eu não criei os seres humanos nem os jinns a não ser para fazerem o meu ibada. Por isso, a ibada deve ser
dedicado exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos dedicar a ibadah para criaturas de Allah. Por exemplo, algumas pessoas vão abater um animal. Diz que estou a abater este animal para os espíritos dos antepassados. Quando Allah Ta'ala está a dizer قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Tudo isso, até inclusive o abate do animal, tem que ser para Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lah. Não se pode associar a Allah Ta'ala nessas coisas. Então, quando nós cometemos o shirk, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o pior pecado que o ser humano pode praticar é o quê? É associar a Allah em qualquer tipo de ibadah. A gente fazer uma ibadah, algo que devemos dedicar a Allah, estamos a dedicar a pessoas, a dedicar a animais, a dedicar aos falecidos, a dedicar, não é correto, é um pecado maior. Por outro lado, diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dos pecados maiores, o as-sihru, praticar a feitiçaria, quer dizer, o feiticeiro e aquela pessoa que vai ter com o feiticeiro, faz lá um bocadinho de tonte para mim, para eu ficar mais rico, ou para eu subir no meu serviço, ou para isto, ou para proteção, ou para aquilo, mais aquilo. Não pode. As-sihru é dos pecados maiores. Mas وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, matar alguém injustamente. A matança é permissível somente para o governante, para o juiz. O juiz pode mandar matar alguém se essa pessoa matou outra pessoa, só nessas circunstâncias. Quer dizer que você matou ele propositadamente, você entrou na casa dele na calada da noite, levou faca, levou pistola, você saiu da sua casa com a intenção de matar a pessoa. Chegou lá, disparou sobre a pessoa, matou a pessoa, essa pessoa sim pode ser morta. Tirando essa circunstância, não há outra circunstância. Você não pode pegar em armas e dizer que não, eu estou a ir matar pessoas, estou a ir fazer isto, em nome de jihad, em nome de não sei o quê. Haram, é um grande pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer o quê? وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. É um grande pecado. Mas وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, e nós comermos aquilo que é dinheiro que está destinado aos yatim, aos órfãos. Muito cuidado. Termos muito cuidado. Se algum dinheiro, alguma comida que está destinada para os órfãos, nós pegarmos e comermos, fazermos o uso disso, então estamos a incorrer num dos pecados maiores. Mas o aklu riba, e comermos o fruto da usura. Pego o dinheiro e empresto àquele meu irmão, quanto é que é? São 50.000 meticais. No dia que eu tenho que ir lá pagar, daqui a um mês, ele diz, não, você tem que pagar 55.000 meticais. Usura. E essa prática que, infelizmente, hoje, até alguns irmãos muçulmanos nossos também estão a fazer. Estão a emprestar dinheiro e estão a dizer, ok, quando você vier pagar, está aqui 100.000 meticais. Próximo mês, quando você vier pagar, paga 110.000 meticais. Usura. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, constitui um dos pecados maiores. Mas وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, as pessoas estão no jihad, no haq, estão a defender o din de Allah, as pessoas estão a ofender o din de Allah, as pessoas estão a querer destruir o din de Allah. Essa pessoa, em vez de defender o din de Allah Ta'ala, dar o seu peito, dar a sua cara em defesa do din de Allah, ele o quê? Ele se acobarda. Ele deixa os outros, eu não quero confusões. Ele sai, vai o quê? Vai-se embora, foge daquele local onde deve-se defender o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um dos pecados maiores. E mais, para terminar, وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, e a acusação que é feita sobre as mulheres muçulmanas honestas,
E aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de mulheres. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas levantam suspeitas sobre mulheres. Aquela mulher é capaz de ser assim, é capaz de ser assim, é capaz de ter feito isto, é capaz de ter feito aquilo. Diz que esse tipo de acusações infundadas, esse tipo de conjecturas que põem depois as outras pessoas a duvidarem na virtude dessa mulher, na honestidade dessa mulher, na integridade dessa mulher, diz que isso constitui um dos pecados maiores. Caros irmãos, estes são alguns dos exemplos dos pecados maiores que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez menção no hadith e disse: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat", afastai-vos destes 7 pecados que são destruidores. Como dissemos, o pecado, caros irmãos, pode a sua consequência ser destruidora para mim como indivíduo, mas também pode ser destruidora para todos nós como nação, como sociedade ou como comunidade. Como vimos através dos exemplos dos profetas e dos seus povos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste de todo e qualquer tipo de pecados, incluindo os pecados menores, que muitas vezes nós dissemos: não, mas isso é um pecado pequeno, eu vou pedir istighfar daqui a pouco e tal. Não, que Allah nos afaste também dos pecados menores, porque os pecados menores são um caminho que nos levam a o quê? A desdenhá-los, a desdenhar o pecado, a desdenhar um pecado, até o ponto de um dia nós começarmos também a praticar os pecados maiores. Portanto, que Allah nos proteja dos pecados menores e nos proteja dos pecados maiores e faça com que nós, de facto, tenhamos uma conduta de obediência constante a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos perdoe pelas nossas falhas aqui neste mundo e que Allah perdoe todas as nossas falhas e pecados no dia do Qiyamah e faça com que nós sejamos merecedores do Jannatul Firdaus. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.